Daniel 11, verso 2, trata da Medo-Pérsia, né? Aquele período ali que era peito de prata, o urso, né? o carneiro. Então esse é o período da Medo-Pérsia, que foi do ano 539 a 331, e fala em Daniel 11, verso 2. Se você segue a história, o próximo reino é a Grécia, que aparece também nas outras visões, de Daniel 2, 7 e 8. Agora em Daniel 11 aparecem os versos 3 ao verso 15, se referindo à Grécia. Depois dos versos 16 a 20, nós temos o período de Roma, aquele império duro, né? Simbolizado em Daniel 7 por um animal terrível, espantoso. Né? Lembre-se, cada um desses reinos, Lúcifer está do lado ali, manipulando os governantes, manipulando a liderança, perseguindo o povo de Deus. Né? E aí Daniel 11, 21 a 39, trata de Roma papal, os seus vários detalhes. Mas lembre-se, Roma papal vai continuar até o fim. Mas tem esse período em que eles dominaram, sofreu aquela ferida que parecia mortal, ficaram assim mais baixinho um tempo, mas a ferida mortal foi curada. Então, quando a gente coloca isso numa linha do tempo, a gente percebe ao estudar Daniel e Apocalipse o tempo que a gente está vivendo. A gente sabe que houve a criação do planeta Terra, houve diversos eventos. Daniel começa a explicar aí em Daniel 11 a partir da Medo-Pérsia. Então nós temos aí Medo-Pérsia, Grécia, Roma, Roma papal, que vai ficar até o fim. E o que veio depois? Nós mostramos para vocês aqui que o que viria depois seria os Estados Unidos, porque estudamos Apocalipse capítulo 13, então nós chegamos aos nossos dias, aos dias de hoje. O período que os Estados Unidos estaria no poder. Na verdade, quando estudamos Apocalipse capítulo 13, vimos que ali tem duas bestas, dois poderes. Poderes que estariam atuando no tempo do fim. Um seria o Vaticano e o outro seria os Estados Unidos. E é interessante que esses dois poderes são usados pelo dragão. Sim, porque lá em Apocalipse 13, verso 2, diz que o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio quando fala da primeira besta, o Vaticano, a Igreja Romana. E quando fala da segunda besta, aquela que sobe da terra, diz que falava como um dragão, parece um cordeiro, mas falava como um dragão e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. E nós vamos ver que eles passam a trabalhar juntos. E é por isso que aqui dentro de Daniel capítulo 11, a partir do verso 40, eu passo a colocar como reino do norte, para o nosso entendimento, os Estados Unidos da América do Norte. E ao sul continua os muçulmanos, né? Os muçulmanos e toda aquela parte oriental ali de Israel. E agora, em Daniel 11, nós vamos ver o tempo do fim, em que esses dois poderes estarão atuando também, né? O tempo do fim, chegamos ao nosso tempo. A gente tem que colocar os personagens aí, sempre lembrando que por trás dos bastidores está o mal, está Lúcifer. Lembram-se que eu li para vocês Efésios 6, verso 12, onde Paulo diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Tempo do fim. Lembra que Jesus disse, olha, quando vocês verem tudo isso acontecendo, lá em Mateus 24, ele deu sinais. E a gente olha para os sinais e fala, gente, eu acho que a gente está no tempo do fim mesmo. Tem tanta gente dizendo isso, né? Então veja, quando você lê aí na Bíblia Sagrada, no tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, tem que ser depois de 1798. Esse no tempo do fim aparece então em Daniel capítulo 7, no Apocalipse 12, ou seja, após 1798. E chegamos então no nosso tempo, o tempo em que estamos vivendo. Depois de 1798, quando terminou os 1260 anos de Daniel, capítulo 7, e de Apocalipse, capítulo 12, também estamos vivendo no período do juízo, do julgamento, de acordo com Daniel, capítulo 8, a profecia
2.300 anos, né? Nós vimos lá essa grande profecia. Então, quando você coloca aí Daniel 2, 7 e 8 num quadro, você vai perceber cada um daqueles elementos, daqueles símbolos, Daniel 2, que é a estátua, Daniel 7, os animais, Daniel 8, os animais do santuário. Você percebe que tudo vem se cumprindo à risca, né? E nós chegamos aqui no período do juízo investigativo. E aí temos o tempo do fim, desde 1798 até a volta de Jesus. E no caso do juízo investigativo, desde 1844, colocamos esse gráfico completo quando estudamos Daniel 8 e 9, porque existem datas precisas ali, né? E o grande conflito diz assim: quando se encerrar o juízo de investigação, Cristo virá, e seu galardão estará com ele para dar a cada um segundo for a sua obra. Ou seja, estamos vivendo no julgamento desde 1844, aguardando a parte final, e nós estamos cada vez mais próximos do fim. Vejam, nós lemos aqui o que Ellen White diz, que as profecias de Daniel 11 quase atingiram a sua parte final, né? E a questão final é a adoração, não pode ser ateu, tem que adorar. Adorar ou o diabo ou adorar a Deus. Tem que escolher um lado, não é verdade? Daniel 11 tem que tratar também desses dois poderes que estarão operando no tempo do fim. Os Estados Unidos apoiando o Vaticano. As duas bestas de Apocalipse 13, o Vaticano e os Estados Unidos, ou seja, esses dois poderes, simbolizado por uma besta que sobe do mar e outra que sobe da terra, e que estão atuantes no tempo do fim. Lembrando que quem atua por trás é o dragão. O dragão deu o poder, deu o trono, o outro fala como um dragão, né? Então nós vamos estudar do ponto de vista que o Reino do Norte agora é os Estados Unidos. E os Estados Unidos já vem tentando ser assim um poder mundial. Desde quando George Bush pai era presidente dos Estados Unidos, ele disse assim: é uma grande ideia, uma nova ordem mundial, onde diversas nações estarão trabalhando juntas em uma causa comum. Somente os Estados Unidos têm os meios morais para levá-la adiante.